pré-definidas, e a gente vai utilizar a consulta como exemplo, que está lá no menu do BG Comprev, novo, pré-definidas, requerimentos, histórico, situação. O usuário autenticado no sistema é o RGPS, e a gente vai escolher como categórica o solicitante em API, e a gente vai utilizar os filtros, competência de abertura, destinatário, tipo de requerimento como todos, e o protocolo, CPF, número de benefício e NIT, a gente também não vai preencher essa parte não, tá? Mas eu vou mostrar todos os filtros. Vamos para aplicação. Para a gente encontrar o menu, a gente tem que ir em novo, pré-definidas, requerimentos, históricos, situação, tá? Aí vai aparecer esses filtros aqui nessa consulta. A competência de abertura, a gente pode selecionar a competência de abertura, o 2023, 2023-06, né? Fazer o filtro lá em cima, mas aqui eu não vou, eu vou colocar o todos. Na verdade, se eu não colocar nada, ele vai utilizar a competência de abertura como todos, tá? Aí eu não vou selecionar, não. Aí, como solicitante, eu vou escolher como solicitante, eu vou escolher o participante em API, né? Em API, tá? Aí só apareceu um aqui para mim. Aí eu vou selecionar. Eu poderia selecionar também o destinatário, o solicitante sendo em API, poderia selecionar o destinatário. Mas no caso aqui não vou selecionar não, tá? Não vou escolher nada de destinatário. E o tipo de requerimento, eu posso escolher aposentadoria ou pensão, tá? Também não vou selecionar nenhum tipo de requerimento. Protocolo, eu posso colocar aqui o número do protocolo, que aí a consulta já vai direto para aquele protocolo que eu estou procurando, né? Só colocar o número do protocolo aqui, acho que é 14 dígitos, né? E aí eu colocar aqui, salvar, que ele vai procurar o número do protocolo. CPF, mesma coisa, né? Posso colocar aqui o número, sem ponto, sem traço, e o número do benefício e o NIT também, tá? Aí eu vou escolher o solicitante em API e vou só selecionar esse filtro. Vou executar, tá? Aqui ele vai me mostrar na primeira tela a data de abertura. Aqui é importante dizer também que a competência de abertura é o que está no filtro. Como eu não fiz nenhuma seleção aqui, ele trouxe todas as datas de abertura. Na verdade, aqui você seleciona, por exemplo, se eu selecionar 2023-6, né? No caso, é 6 de 2023. Aí ele vai trazer todos que a data da abertura é 6 de 2023. Vai aparecer aqui várias datas, tá? Lá no filtro é a competência e aqui é a data de abertura que ele mostra. Vai mostrar o protocolo, o número do protocolo, os solicitantes que eu selecionei, né, no filtro, a UF do solicitante, o destinatário RGPS, a gente convencionou que colocaria BR no RGPS, mas depois a gente acha melhor que é melhor retirar, né? Tipo de requerimento, aposentadoria. Poderia aparecer aqui aposentadoria ou pensão, porque eu não fiz filtro nenhum para o tipo de requerimento. E a quantidade de requerimentos nesse agrupamento aqui, né? Nessa data de abertura, nesse protocolo solicitante. Só que como aqui eu estou nos requerimentos históricos situação, esse é diferente da consulta requerimentos atual situação. Esse aqui é todo histórico do requerimento, mostrando todas as situações do requerimento. No caso aqui, a quantidade 5 significa que esse protocolo ele vai ter cinco registros diferentes, né? Todo a vida que o protocolo está
percorrendo, né. Aí eu vou mostrar aqui um arquivo, no caso, assim, eu vou detalhar esse protocolo aqui, né, e vai ter que vir cinco linhas, né, porque aqui a quantidade dele é 5. Então eu vou abrir esse arquivo aqui, né, e aqui no cabeçalho mostra o número do protocolo que eu detalhei, né, fiz o detalhamento, o número do protocolo é esse aqui, a situação do requerimento, esse aqui é a situação, todas as situações que o requerimento está percorrendo ao longo da sua vida, né, lá no Comprev, né. E aqui é a data que ele entrou nessa situação, tá. E aqui é a data fim da situação, quando terminou, por exemplo, vamos esse protocolo aqui, nesse caso, esse protocolo, um protocolo só nesse caso, né, que ele vai exportar sempre é um protocolo, tá, porque a situação tá agrupada por esse protocolo aqui. E aí ele saiu da situação criado, que foi essa data aqui, e ele já finalizou essa situação, criado, tá. Aí ele depois foi para aguardando análise, ele iniciou nessa data e finalizou nessa data. Em análise, iniciou nessa e finalizou nessa. E aqui, houve a data de início da situação, tanto do deferido quanto da incompensação, foi no mesmo momento. Como ele foi no mesmo momento, esse relatório aqui está com um problema, né, porque o deferido teria que vir primeiro do que a incompensação, porque ele já finalizou a situação deferido, que é o data fim de situação, 24/1/2023, aí ele começou e iniciou a situação em compensação, que é o 24/1/2023 também, mas só que ele não finalizou, significa que ele hoje está em compensação. Sempre que a gente, exporta esse relatório, a última situação é sempre a situação atual do requerimento. Significa que hoje ele está em compensação, tá, e não finalizou a situação. E aí seria a situação atual, que se a gente for retirar um relatório lá em requerimentos atuais, situação, a gente vai ver que ele está em compensação, que é o último estado que esse requerimento se encontra, tá. E aí outras informações também, a data de abertura, que é o solicitante, o destinatário, o CPF, NIT, matrícula, porque no caso, o solicitante é um RPPS, então é NIT matrícula, tá. Aí a data de início do benefício. Aqui essa data de migração, no caso, se esse requerimento veio migrado do legado, né, se ele foi migrado, aí essa data aqui vai vir preenchida. Nesse caso, os protocolos não foram migrados, né, deve ter sido um requerimento que foi criado no novo Comprev mesmo, né. A data de desvinculação, data de ingresso e o tempo RO e tempo total, tá. E aqui sempre ele exporta o mesmo protocolo, porque é para mostrar as situações que o protocolo está percorrendo, ao longo do seu ciclo de vida. E aqui a gente também pode exportar para Excel esse relatório também, né, e quando detalhar também pode exportar para planilha. Alguma pergunta? Da minha parte eu não tenho, Lê. Tá, então acho que pode finalizar.